Boa noite, telespectador. Estamos começando o Jogo Certo, um apanhado geral do nosso futebol neste final de semana. Estamos aqui com o Daniel Rocha, o nosso comentarista, que acompanhou tudo também. Enfim, jogos importantes e muita definição e queda de treinador. Uma mexida geral nesse fim de semana, não foi, Daniel? Chacoalharam aí o coreto no futebol cearense realmente. A gente teve o Argel demitido do time do Ceará depois de mais um empate xoxo, fraco, sem muita criatividade da equipe dele, que agora ainda busca um novo treinador, mas o fato é que uma mudança que pode mudar o rumo do Ceará aí durante a temporada, né? A verdade é que estava anunciado, né? Aliás, quem salvou, a princípio a gente tem que entender o seguinte, quem salvou o Argel na metade da semana foi Aquele 1-0 contra o Pacajus. Pronto. Ali salvou, porque na marca do pênalti ele já estava. Deu um fôlego, deu uma sobrevida, mas aí com esse jogo 0-0 lá na Arena Dunas, efetivamente não tinha como ficar. Eu acho até que ele já sabia mesmo, né? O ambiente não estava favorável, as críticas estavam partindo de todos os lados, da torcida, da crônica, não havia mais o comando, e aí está, portanto, o Ceará Sporting Clube em busca de um novo treinador. Afinal, o Daniel, dentro de uma linha geral de observação, desde quando o Argel chegou, trazendo a herança do ano passado, porque o torcedor não conseguiu desconectar o Argel 2020, Argel Fux, do Argel 2019, onde não ganhou de ninguém. Foi pelo empate que ele conseguiu a classificação do Ceará. E agora com a vitória minguada, Pacajus, aliás, uma vitória injusta, diga-se de passagem. Foi um jogo muito pelo parelho. Pelo menos, na minha observação, uma vitória injusta, deveria pelo menos ser empate. E com esse resultado lá em Natal se definiu a situação. Agora, como o Ceará Sporting Clube vai pegar na quarta-feira já a equipe do Bragantino, lá em Belém, na cidade de Bragança Paulista, pela Copa do Brasil. A cidade de Bragança é lá do Pará, né? Que é realmente um jogo difícil, um jogo que, apesar da superioridade técnica do time do Ceará, bem avantajada com esse rival, tem a situação do estádio, do gramado precário, do estádio acanhado, o clima vai ser durante a tarde, apesar do Ceará estar acostumado com o calor já aqui no nosso estado, é um clima abafado, de muita chuva, tudo favorável ambientalmente para o rival. E sem técnico, sem comando. Deve aí alguém da comissão técnica comandar o Ceará nesse jogo, ou talvez chegando um técnico aí já no início dessa semana para poder tentar colocar a casa em ordem, mas não vai dar tempo de fazer muita coisa. Vai estar mais ali só de constar na beira do gramado. Quanto à demissão, considero acertada. Realmente discordei da vinda do Argel já, porque nunca agradou muito o seu estilo de jogo, a forma com que ele deixa o seu ex-clube, no caso o CSA, que era um adversário direto do próprio Ceará nessa luta por permanência na primeira divisão. Então deixa um trabalho pelo meio do caminho para assumir outro. E ela ainda traz uma certa arrogância, né? Uma certa prepotência, as entrevistas não ajudam, declarações que não têm muito cabimento. Eu acho que foi em boa hora, porque o Ceará tem tempo ainda de pensar na temporada. Agora, interessante, o que é que se pode definir a respeito da situação do Ceará, que fez contratações de vulto, contratações de grande significação, de grande expressão, mas no campo a situação não está bem encaminhada. Seria simplesmente o treinador ou outros fatores estariam influindo nessa situação de o Ceará não encontrar a melhor forma de atuar? Nunca é só problema do treinador, né? É muito fácil você apontar, dizer que o problema está ali em do que numa montagem de elenco, em alguns jogadores, às vezes jogador muito caro que não rende o que se espera e aí você não quer dar o braço a torcer de que foi um mau investimento. Mas no caso do Ceará, eu não considero que seja um problema de um ou de outro também, como a gente já vinha pontuando. O Argel era um ponto negativo, porque você não conseguia ver evolução. Parece que nesse jogo contra o ABC, o que a gente via era como se os jogadores não estivessem se encontrando durante a semana para treinar. Você não via evolução tática, de aproximação, de triangulação, de jogada trabalhada. É um time completamente desorganizado dentro de campo. Isso reflete uma falta de treinamento. Agora, óbvio que os jogadores lá dentro de campo, quando perdem grandes oportunidades, gols que não se devem perder, também entra na conta deles, né? Agora tem um detalhe, eu observei o seguinte, do jogo com o Fortaleza que foi naturalmente o jogo mais difícil, até pela situação mesmo do Fortaleza, o Ceará até que apresentou uma produção melhor. Nesse jogo com o ABC, que nós estamos vendo aí,
houve um retrocesso, quer dizer, ele voltou, ele recuou daquilo que tinha avançado, pelo menos nos primeiros sinais na partida com o Fortaleza. Naquele jogo com o Ferroviário, ele tinha jogado menos do que o jogo com o Fortaleza. Isso. Naquele empate com o Ferroviário. E com o Pacajus foi um time misto que você não pode misturar, você tem que separar as coisas. Eu entendo que ele jogou com o time principal, exatamente com o Ferroviário Fortaleza e o jogo com o Frei Paulistano, certo? Agora, essa partida com o Pacajus, um time completamente diferente. Mas a minha pergunta é, evoluiu com Fortaleza e evoluiu no jogo seguinte? A questão é o seguinte, depois dessa leve evolução realmente constatada no Clássico, aquilo ali poderia ser um ponto de start, né? Um ponto de partida para um crescimento, dizer agora vai, agora a gente vai começar a ver as coisas caminhando. Ou poderia ser constatado como apenas um lampejo, ocasional, casual, e pelo que a gente viu contra o ABC, fica a impressão de talvez ter sido apenas um ponto fora da curva, e não um ponto de início de uma nova era de desempenho técnico do time do Ceará. E a questão do Clássico também, a gente pode acabar colocando na conta de que é um clássico, todo mundo sabe da atenção, todo mundo sabe que está sendo muito visado, então você joga mais do que aquilo que você está acostumado a jogar, todo mundo rende aquele % a mais. Então, o que acaba ficando depois dessa má atuação contra o ABC é disso, essa impressão de que contra o Fortaleza foi talvez um ponto fora da curva, né? A torcida está na expectativa porque no ano passado nós tivemos graves problemas de erros de contratação que resultou até na demissão do Marcelo Segurato, certo? Isso. Esse ano essas contratações de maior peso, de maior significação, não estão ainda correspondendo. É questão de tempo mesmo? Será questão de tempo, hein? É muito difícil você pegar um time praticamente inteiro e fazer render de uma hora para outra, principalmente quando o comando parece realmente que não estava sendo bem conduzido. Talvez agora na mão do próximo treinador, que a gente ainda fica no aguardo, o Ceará consiga ter uma evolução mais rápida, porque mesmo sendo início de temporada, já era hora desses jogadores estarem entregando aquilo que se espera deles, ou pelo menos próximo disso. Só que são 8 jogadores, normalmente, se a gente colocar aí na planilha, de que chegaram para ser titulares. De 11, 8 é um time inteiro, né? Então isso faz diferença. Se fosse, por exemplo, só um ou outro e encaixados num time que já estava tudo certinho, aí a gente poderia dizer, esse cara deveria estar rendendo mais. Mas como é um time praticamente inteiro, dá ainda nesse momento agora, de hoje falando, para a gente colocar na conta de que dá para ter um pouco mais de paciência, dá para a gente esperar um pouco mais, e o comando foi desfeito, então as ideias táticas provavelmente vão ser alteradas, então a gente vai ter ainda, digamos, um recomeço. Agora a paciência vai ter que voltar para a estaca zero com o novo comandante. Pois é. Quem está correspondendo, pelo menos dentro do que a gente observou dos jogos que já aconteceram? O zagueiro que faz gol, né? Isso. O William Kraus chegou, foi fazendo gol em tudo que era de jogo. Já no clássico, jogou, salvou até o treinador com esse gol que ele fez de cabeça também. Quem mais está correspondendo? O Klaus está muito bem, né? Como a gente já pontuou aí a questão do substituto do Thiago Panhussá, que veio para ser titular. O Charles é um jogador que ele teve uma partidaça no Clássico. Foi o cara do jogo, na minha opinião. E depois também teve uma queda nesse jogo contra o ABC, mas aí é uma equipe toda que diminui o seu desempenho. Mas eu tenho gostado muito do Klaus, o Vina, alguns lampejos, apesar do pênalti perdido contra o Fortaleza. Bachola é um cara que vem se firmando ali no meio, ainda a gente sabendo que pode render mais, mas realmente poucos jogadores a você elevar nesse início do Ceará. O Vina que você diz é o Vinícius, não é? Isso. Então, o que a turma está reclamando, que está meio gordinho, assim que nem você. O Rodrigão? É. O Rodrigão tá devendo. Está devendo, Tá Rodrigão? devendo muito. Chegou para ser o homem-gol e ainda nada. Mas, pô, tô gordo, é? Não, tô brincando, não fique nervoso não, tá legal. Mas o Rodrigão não está correspondendo, né, Daniel? O Rodrigão chegou com uma expectativa enorme, porque desde que o Arthur Cabral saiu do time do Ceará há 2 temporadas, que o Ceará já tentou, já apostou, de Roger, que é um cara já tarimbado, a apostas nesse setor, e nada deu certo. Então, tá carente nesse setor e o Rodrigão até agora não convenceu. Agora vem aquela pergunta tradicional, será que o Ceará não vai recuperar o Leandro Carvalho, hein, rapaz? Isso aí é um ponto que... Só o cara no passado, um jogador contratado. O Leandro Carvalho, ele não se credenciou para ser titular hoje, com o material humano que o Ceará tem, mas o Agel apostando nele. Foi titular no Clássico, surpreendendo até,
titular ontem também, e nada faz. É um cara que custou muito caro, 3,4 milhões em cima desse jogador, que fez por merecer a compra do Ceará, porque em 2017 foi bem, em 2018 foi bem, mas no ano passado deixou a desejar e essa temporada ainda segue bem abaixo. Agora, com relação a Rafael Sobis. Rafael Sobis. Na minha opinião também, o principal jogador contratado da história do futebol cearense, de currículo, Rafael Sobis. Eu não estou falando dos que saíram daqui. O próprio Oswaldo já ganhou o mundo, já foi para a seleção brasileira, Jardel, Yarley, Mirandinha, mas eu estou falando de quem veio, da gente trazer um jogador que não é da terra e que tem um currículo de 2 Libertadores, seleção brasileira, um cara renomado como é Rafael Sobis. Eu acredito que ele é refém do péssimo conjunto executado do Ceará até agora dentro de campo, mas ele em si tem demonstrado muita vontade, correndo e tentando dar aquela história do correr na bola como se fosse um último prato de comida, coisa que talvez ele nem precise, porque é um jogador que já se provou. Pronto, então tá aí o Ceará Sporting Clube, o treinador saiu, não deu certo, 0-0 no jogo contra a equipe do ABC, lá no estádio na Arena Dunas, e é pensar agora no que vem de projeção para o time alvinegro, dentro dessa nova situação, agora já na quarta-feira, pegando aí o Bragantino lá em Bragança, né? Do Pará. No Pará. Fortaleza, rapaz, interessante, Fortaleza, 2 goleadas, 5-0 no Atlético, 3-0 no Santa Cruz, se prepara, olha para Buenos Aires, querido, né? Você vai para Buenos Aires? Não vou, infelizmente vamos ficar por aqui. Então tá aí essa goleada 3-0 do Fortaleza, 2 gols de pênalti também, não é, do Hélio, e o David já chegou fazendo o dele. Exatamente. Como a gente vai ver aí nos lances que já estão na tela, o Fortaleza, ele foi dono das ações ofensivas do jogo, mas sem precisar daquela intensidade que a gente está acostumado a ver na equipe do Rogério, de marcar o adversário contra a parede, de realmente querer a bola o tempo inteiro, de ficar ali empurrando, martelando. Não foi necessário. O Santa Cruz, ele não ofereceu resistência alguma ao time do Fortaleza durante os 90 minutos. Alterações foram feitas pelo técnico Itamar Schulli, mas ainda assim nada de grandes mudanças dentro de campo. Você não viu o Felipe Alves precisar fazer uma defesa sequer. Aí o gol do David que você mencionou, belo passe do Romarinho, que vai voltando já desde a rodada passada no 5-0 a ser aquele Romarinho que se espera e que terminou a temporada passada sendo. E o David que não fez nenhum gol pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Todo o Brasileirão, 0 gol. Já começa no seu primeiro jogo como titular, marcando o seu gol, um belo gol, participou muito bem. Para mim, o David foi o principal jogador dessa partida, o principal destaque, se movimentou bastante, flutuou por todos os setores ofensivos, começou centralizado, depois abriu, inverteu com o Romarinho. Na verdade, o Romarinho começou centralizado, depois trocaram, depois até pela esquerda tentou alguma jogada quando o Oswaldo estava um pouco mais recuado. Foi realmente uma boa partida do David. O Wellington Paulista bateu esse pênalti aí, né? Pouca distância da bola. O Wellington Paulista é o cara das cobranças de pênalti do time do Fortaleza, que já chegou a ser o Juninho, depois houve um revezamento, e aí o Wellington, quando começou a bater, não perdeu nenhum, tem essa característica de ir devagarzinho para a bola, tentando ver o movimento do goleiro, e o goleiro, quando o goleiro esboça um lado, ele simplesmente rola do outro, normalmente é goleiro de um lado, bola do outro, muita tranquilidade nas cobranças, como a gente vai ver em mais uma agora. E nesse lance do pênalti, bola do Mariano Vasquez, que mais uma vez entrou muito ligado na partida, enfiada para o Carlinhos, que sofreu a penalidade e foi bem marcada pelo árbitro. Mais uma cobrança do WP9. Interessante, ele está conferindo todos a distância muito perto. Ainda hoje o jogador do Ferroviário foi bater assim e perdeu. O Wellington né? Rato. O Wellington Rato, né? Com pouca distância. É preciso habilidade para fazer esse tipo de gol na cobrança de pênalti. É aquela assim. coisa, se você se propõe a bater devagarzinho dessa forma, torça para o goleiro dar realmente algum canto para você só rolar do outro. Porque se o goleiro fica parado, como ficou o goleiro Carlão hoje no jogo Atlético e Ferroviário, que daqui a pouco a gente fala a respeito, você fica sem espaço, sem tempo de reação para você bater uma bola firme. Aí você acaba tendo que escorar demais para o lado. Foi o que aconteceu, acabou chutando para fora naquela ocasião. Eu acho uma operação de risco você tomar pouca distância para fazer a cobrança de um pênalti. Eu sempre acho que a batida de segurança é aquela que você pega a distância, enfia o pé na bola e realmente dificulta para o goleiro. Tem um locutor que eu conheço, ele tem uma sugestão muito interessante, ele diz o seguinte, para cobrar pênalti tem que ser, olha só o que ele diz, olha só o que ele diz, rasteiro no canto
e com efeito. Hein? Pronto. Aí não tem para ninguém. Nessa receita tem quem pegue? Rasteiro no canto e com efeito. Aí é difícil, pegando na bochecha da rede, né? Na lateral da rede, que não tem goleiro que chega. Mas esse tipo de cobrança do Wellington, ele vem conferindo todas, ele vem conseguindo, com a distância mínima que ele tem da bola. Ele vai sapateando, depois para numa passada antes, aí é quando o goleiro normalmente esboça um lado. E aí ele só vira o pé para o lado oposto. Mas esse lançamento, esse passe aí para o David foi na medida, né? Bem calculado entre os zagueiros. Muito belo passe do Romarinho e o David da frieza para driblar o goleiro. Ô Daniel, depois dessas duas vitórias, eu vi uma coisa interessante, várias observações, é que, por exemplo, o Fortaleza 5-0 no Atlético, campeonato cearense, que é considerado um nível menor. Isso. Aí vem a outra competição, que é interestadual, considerada de um nível superior, mas você disse, por exemplo, que o Santa não representou uma resistência muito forte, o Fortaleza trabalhou sem maiores dificuldades para alcançar 3-0. Leão fez 8 gols nesses 2 jogos, não sofreu nenhum, são 8 gols, 5 com esses 3 agora, e parte rumo a Buenos Aires para fazer esse jogo importante na Sul-Americana. 2 partidas assim, embora dentro dessa especificação que eu acabei de fazer com relação ao nível. De qualquer maneira, dá o ânimo para a equipe, a confiança para a equipe para chegar lá e enfrentar o Independiente dentro do mesmo nível? A gente sabe que a dificuldade vai ser imensa e o próprio Wellington Paulista, na saída lá do jogo, em entrevista lá para Verdinha, ao Ivan Bezerra, falou de que o jogo da quinta-feira é um jogo que não tem nada a ver com o que eles jogaram até hoje. Palavras do Wellington Paulista, que é um cara acostumado pelo Cruzeiro, até pela própria Chape, a jogar Libertadores. Então, ele sabe muito bem o que está falando. E realmente é outro jogo. Você não pode entrar na pilha de catimba, de nervosismo. É a primeira vez na história do clube. E para alguns jogadores também a primeira vez. Por isso toda a comoção, toda a expectativa da torcida do Fortaleza, de um modo geral, em torno dessa partida. Muita gente se mandando para a Argentina para acompanhar. Mas sem dúvida nenhuma que o time, depois dessas 2 exibições, vai tranquilo, vai com o moral elevado, vai com a consciência de que tem condição de executar um bom futebol independentemente do rival. Então é um bom momento para o Fortaleza entrar para esse jogo tido como o mais importante da sua história. Interessante é que eu vou trazer o passado aqui, um passado não tão distante, que todo mundo lembra, que é essa história de jogar em Buenos Aires, desafios muito fortes pela primeira vez. O Paysandu esteve lá, você tocou no nome do Yarley, e entrou o Yarley para a história. Entrou para a história, ganhou lá de 1-0 do Boca. Do Boca, 1-0 do Boca. Entretanto, na viagem de volta, o Boca chegou em Santa Maria de Belém do Grão-Pará, estabeleceu 4-1, se não me falha a memória, 4-2 e ficou com a vaga, não é? Então, veja bem, aquilo que parecia ser mais complicado e mais difícil, que seria ganhar dentro de Buenos Aires, dentro da Bomboneira, o time do Paysandu fez. Negligenciou, imaginando que estava definido, e tomou de 4 dentro de casa. Que lição se pode tirar daí, inclusive com o cearense Yarley, um dos mais brilhantes jogadores que eu conheço. Aliás, eu estava até questionando num dia desse no Diário do Nordeste, por que o Yarley, com tanta bola, 2 vezes campeão do mundo pelo Boca e pelo Internacional, não foi sequer chamado uma vez para a seleção brasileira. Mas isso é outra história. Então, que lição se pode tirar desse jogo para o Fortaleza diante do Independiente? Sem dúvida nenhuma que serve de inspiração. Você olha casos como esse e acaba, às vezes até nem times brasileiros, mas vira e mexe você encontra uma surpresa nesse tipo de competição. Mas para isso acontecer, não é porque é zebra e é futebol e acontece não. É porque a equipe entrou preparada. Entrou realmente com a consciência de que precisava fazer um jogo ímpar para conseguir um grande resultado. E olhe lá que o momento atual do rival tricolor, que é o Independiente, não é lá dos melhores. A gente está falando do maior campeão da história da Libertadores, que é a maior competição continental que a gente tem aqui. Mas o momento é de crise, de atraso de salário, de meio de tabela no Campeonato Argentino, só que está acostumado a esse tipo de competição. Né? Agora vamos aqui à classificação da Copa do Nordeste, o Grupo A, o Fortaleza, nós estamos falando nele. Fortaleza tem 5 pontos, está na liderança, tricolor de aço do PC. Sport é o segundo com 5 também. Botafogo tem 5, River 4, Bahia 4, ABC 4, CRB tem 3, Frei Paulistano tem 1. É a classificação do Grupo A. No Grupo B, o Confiança está liderando com 7 pontos, o Vitória tem 5, Náutico tem 4 pontos, Imperatriz 4 também, Ceará tem 3 pontos, o América tem 1, Santa Cruz tem 1, CSA
não ganhou de absolutamente ninguém. Está aí as lideranças. No grupo A, Fortaleza liderando, não é? Fortaleza tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o time do Confiança liderando o grupo B com 7 pontos. E o detalhe é que o grupo do Fortaleza, tudo indica que vai precisar de uma pontuação maior do que o grupo do Ceará para que você fique numa posição interessante. Tanto que eles entraram para essa rodada, por essa competição, de uma forma que os dois com a mesma pontuação, mas o Ceará mais bem colocado do que o Fortaleza. Então é importante ainda mais por conta disso o Fortaleza está fazendo essa pontuação nesse momento. Tá certo. Bom, a classificação é essa aí. Vamos então aguardar agora o desdobramento que vem depois. De momento, o foco vai ser Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Não é verdade? Isso. Nós vamos desviar. Na quarta-feira nós vamos acompanhar Copa do Brasil. Aliás, rapaz, falar em Copa do Brasil, esse modelo de classificação com jogo sim de empate tem dado um bocado de complicação. O Bahia já papocou, né? Ceará tenha muito cuidado. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o jogo certo. Agora nós vamos focalizar o Ferroviário, que perdeu o jogo de hoje. O Atlético ganhou. Interessante, o Atlético vinha de uma goleada de 5-0 do Fortaleza e aplica 4-2 no time do Ferroviário, num jogo cheio de alternativas e de mudanças de comando e controle dentro de campo. Por exemplo, no meu modo de entender, vou pegar aqui a opinião do Daniel, que estava inclusive fazendo comentário do jogo. Quando o time do Atlético fez 1-0, abriu o placar, quem estava no controle da situação e criando os melhores momentos era exatamente o Ferroviário. De repente toma 2 gols e a coisa muda de configuração. Daniel. As coisas do futebol. Eu falei lá na transmissão que se o jogo acabasse o primeiro tempo com 40 minutos, a gente poderia dizer que um jogo que merecia o 0-0, mas que estava um pouco mais pró-Ferroviário. Porque tinha o controle da bola, não vinha sendo muito ameaçado, mas, por outro lado, estava faltando jogadas mais incisivas, estava faltando agressividade. E também mencionei que falta esse rompedor ao Ferroviário. Foi pênalti esse lance, foi? Não foi. Ele deu o pênalti. Na hora do lance eu imaginei que teria sido, inclusive, claro, fácil de se marcar, mas nesse ângulo a gente vê. Olha o Anderson dobrando o joelho e já caindo antes mesmo de ser tocado pelo Nicolas. O árbitro foi na dele, ele foi lá e bateu muito bem, deslocando o goleiro Coral. Já eram mais de 40 minutos aí da primeira etapa e ainda deu tempo para fazer o segundo, logo em seguida. Então o Ferroviário, mesmo tendo mais o controle do jogo, faltou a objetividade que sobrou ao Atlético Cearense, que aí com o pouco lançamento tempo pro com a Wanderson, olha bola, lá. encaixou esse contra-ataque. Mais uma vez o Anderson, garoto da base do Fortaleza, marcando o segundo gol dele no jogo, se posicionou bem, entrou bem na área, não bateu tão bem assim em cima do goleiro Nicolas, mas contou com a sorte que o atacante precisa ter às vezes, marcando o 2-0 naquela altura, e deu uma tranquilidade muito grande para o time do Atlético Cearense voltar do intervalo. Só que aí, meu amigo, com menos de 5 minutos, o Wellington Rato já diminuiu e tirou toda essa possível tranquilidade que viria do time do Atlético. Golaço, Belo gol de perna esquerda, já é o terceiro gol do Rato. O outro meio-campo é o Kaique, também tem 3. Eles são os artilheiros do Ferroviário, detalhe que são meio-campistas, para você ver como a linha de frente, realmente Coral, não vem sendo muito efetiva. E o detalhe é que lá atrás, que era o que vinha sendo muito elogiado, em 1 gol em 7 partidas sofreu, acabou tomando 4 só aí. Esse pênalti agora. Aí esse daí foi. Ô, dor na canela. Isso dói, rapaz. Rapaz, isso aí é uma dor tremenda. E o Rato foi com toda uma tranquilidade, serelepe, saltitando, devagarzinho. É isso aí que eu falei. Olha, ele vai bater no curto. Se bem que o Hélio Paulista, a distância é um pouco maior. Mérito também para o Carlão, que não deu nenhum lado. Ficou parado imóvel, embaralhou a cabeça do Rato, que aí perdeu uma chance que poderia mudar completamente o jogo. E aí o detalhe de lances que eu também pontuei na transmissão, de que o Kaique segura a bola, tem um certo preciosismo na jogada de ataque, não teve a objetividade que precisa ter uma equipe quando está jogando exposta dessa forma como o Ferroviário, deu o contra-ataque para o time do Atlético, e o Emerson Catarina, que havia entrado logo no início do segundo tempo, no lugar do Anderson, que havia feito os 2 gols, mandou para dentro fazendo 3-1 naquela altura, e aí voltando a dar tranquilidade ao time do Raimundo Wagner. Aí deram espaço demais, né? O Ferroviário se lançou, aberto, né? Se lançou à frente, deu brecha, e o Atlético engatou muito bem esse contra-ataque. Aí, portanto, Catarina, jogador veloz, diga-se de passagem. E essa diminuição do time do Ferroviário ainda deu tempo, né? Se pensou até na possibilidade de uma reação para chegar ao empate. Um jogo maluco em que você não tinha condições de cravar em momento nenhum. Bolota vai fazer 4-1, né?
Aí a pergunta, pênalti ou não? Falta clara, mas fora da área, né? O jogador vinha sendo puxado já desde a lateral, foi malandro, assim que entrou na área desabou, o árbitro foi na dele. O Bolota não tinha nada com isso, bateu mal, inclusive, o Nicolas, um pênalti defensável, acabou aceitando. Agora, Daniel, veja bem, 2 pênaltis contra o Ferroviário e 2 pênaltis inexistentes. A arbitragem comprometeu total a vida coral, hein? Exatamente. 2 pênaltis inexistentes a favor do Atlético. Agora, isso daí foi um golaço, né? Golaço do Tito, que está devendo com a camisa coral, nada tinha feito até aqui desde sua contratação, mas acertou esse golaço aí, pagando com juros nesse jogo específico. Aí, golaço mesmo. Ainda deu tempo do Wellington Rato, no último lance do jogo, bater essa cobrança. Bateu bem, tirou do goleiro, acabou saindo um pouco do gol e ficou nisso, 4-2, jogo muito movimentado no Presidente Vargas. Chiadeira vai ser grande por parte do Ferroviário, porque você ser prejudicado com um pênalti, tudo bem. Mas ser prejudicado com 2 pênaltis não marcados, quer dizer, marcados erradamente, a favor do adversário, a reação coral vai ser grande. O Atlético não tem nada com isso. Fez um jogo objetivo, de ter pouco a bola, mas ser objetivo lá na frente. Cabia ao árbitro mais qualidade nessas decisões, mas o fato é que realmente foram 2 pênaltis inexistentes e que o primeiro dá para você livrar o árbitro, porque ao vivo, na hora, todo mundo achou que foi pênalti. Só naquele ângulo a gente via que houve uma dobrada de joelho. Aquele pênalti foi marcado em cima de quem? O primeiro? Do Anderson. Foi do Anderson mesmo, O autor dos né? 2 gols. Autor dos 2 gols. E já o segundo em cima do Klinsmann, que visivelmente fora da área, esse não dá para eximir o árbitro de culpa. Agora que o Ferroviário pecou demais e você não pode tomar 4 gols num time que tinha levado 1 nos últimos 7 jogos, desmancha qualquer estatística ou qualidade defensiva. Isso complica na competição para um adversário que parecia não almejar muita coisa até aqui. Na questão do semifinal, o Ferroviário estava de olho, esse resultado foi muito ruim. Resultado muito ruim para o time do Ferroviário. Agora, na verdade, me surpreendeu o Atlético, que vinha de uma derrota, de uma goleada intensa, 5-0 para Fortaleza, ganhar de 4-2 no time do Ferroviário, o time que estava em ascensão, primeira derrota do Batatais, depois que assumiu. O placar do jogo já mostra o quão maluco foi a partida. Você pegar um time que vinha de um 5-0 contra, para outro embalado, invicto com um novo treinador, que não sofria gols, tudo encaixando, e aí o primeiro tempo se desenhou, que parecia que o Ferroviário ia realmente encaminhar mais uma vitória. Não aconteceu isso, pecou nas finalizações e lá atrás também. E futebol não perdoa, está decretada a primeira derrota do Batatais. Olha o contra-ataque aí, como foi feito. Em alta velocidade, você tinha um jogador, aliás, o Atlético mexeu bem utilizando esse tipo de jogador, principalmente o Catarina que vai chegar aí. Isso. Contra-ataque onde todo mundo subiu e esqueceu lá a guarda, né? Não, e bela trama ofensiva de todos os jogadores. Em Começa velocidade. com essa invertida aí do Bolota. Tá aí o Catarina já entrando pelo meio, apenas Catarina 2 na aparecendo marcação, como não chegou falso ninguém. 9, chegando ali como um homem surpresa na E velocidade você que é a sua anota, característica. Daniel, que 2 jogadores apenas do Ferroviário, 2 conseguiram chegar lá, contra 3 do time do Atlético. Contra-ataques velozes do time do Atlético, ele conseguiu encaixar alguns durante o jogo, levando perigo ao gol do Nicolas. E nesse caso aí, o Catarina fazendo jus à modificação, porque entrou no lugar do Anderson logo no iniciozinho do segundo tempo e não foi nenhuma opção médica, não. Foi realmente a opção técnica do Raimundo Wagner. E aí, quando você faz um gol desse, você ali carimba a decisão do treinador. O que pode acontecer a partir de agora, olha, rapaz, esse pênalti aí é incrível, porque foi fora da área realmente, você tem razão. A falta começou bem antes lá, não é? Mas a minha pergunta é, depois de uma derrota assim, 4-2, inesperada, até pela forma como o jogo se desenvolveu, o que se pode esperar de reação do Ferroviário, no aspecto positivo, negativo, de assimilar esse resultado contrário e partir para uma reação nos próximos jogos? Eu até falei também durante a transmissão ao lado do Denis, de que quem vê o placar, o jogo inclusive no momento estava 4-1, o Ferroviário ainda diminuiu com esse golaço do Tito, pode pensar que foi um vareio, né, um passeio, mas não foi o que aconteceu. Então, como não é uma derrota que machuca, de dizer que foi um passeio, que o time foi atropelado, acredito que não vai ter grandes desdobramentos, não. O ruim é na tabela, você deixou mais um adversário chegar. Bom, 1 minuto para terminar o programa, nós vamos aqui a classificação para ver como está o nosso campeonato. Fortaleza, aliás, o Fortaleza é líder, aqui é líder no grupo dele, também na competição interestadual, né? Tá bem, Fortaleza tem 6 pontos, Ceará tem 4, Ferroviário tem 4 também, Barbalha 3, Pacajus 3, Guarani de Sobral 3, Atlético 3 e Caucaia, nenhum ponto é a classificação do Campeonato Cearense de Futebol. Valeu!
Tamo junto. Confiante para Buenos Aires. Vamos ver lá o que acontece, né? Vamos lá, muito obrigado, meu querido telespectador. Amanhã, 11h30 da manhã, 11h20, a grande jogada com o Antero Neto, nós estaremos lá também. Um abraço, boa noite.